Este é o seu Vanguarda Comunidade. Nosso tema hoje é sobre a delicada questão da saúde do seu bebê, ainda no ventre materno. Quem fala conosco é o Alexandre Moassab, que é ultrassonografista e conhece bastante isso porque lida diariamente com as ansiedades do casal que chega e quer obter uma boa resposta para um bom acompanhamento para o seu bebê. Quais são os defeitos de nascença mais raros, Alexandre? Olha, você tem defeitos da parte gastrointestinal que não são muito comuns e acontecem, né? Você tem defeitos de amputação de membros, defeitos da formação óssea, também são defeitos bem mais raros. Né? Daqueles de 0% de percepção na ultrassonografia que você tem que descobrir só depois. Então, aí você tem os defeitos que não são descobertos na ultrassonografia, aí a gente passa para o lado da genética, né? Aí você tem defeitos genéticos, isso é uma coisa importante falar para os casais em casa, que você pode ter uma alteração genética, que você veio com ela, porque ela é uma alteração genética, ela veio da sua formação, e ela só vai se manifestar lá com 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30, 40, 50 anos de vida. Olha só. Né? Então, eu costumo até contar para os casais, eu descobri há 1 ano e meio atrás que eu tenho um defeito elétrico no coração que veio da formação do meu coração. Olha só. E eu descobri agora, com 38 anos, 37 anos. Então, essas coisas a gente não tem como descobrir. Então, assim, fazer todo o pré-natal é importante, a ultrassonografia é um passo importante do pré-natal, mas ela não é um atestado de normalidade, nem para defeitos físicos, nem para defeitos genéticos, muito menos genéticos ou cromossômicos, que são defeitos que a gente precisa fazer análise das células para detectar. Pesquisando para poder conversar com você aqui, descobri um defeito chamado hipospádia, que os médicos trabalham também, mas que é de difícil percepção. O que é isso? No feto é muito difícil a gente perceber, principalmente quando é isolado, porque a abertura da uretra peniana, ela não acontece na glande, ela acontece abaixo da glande. É no caminho da uretra até a glande. Quando está dentro do útero, na maioria das vezes é muito difícil a gente encontrar isso. E principalmente quando é isolado. Quando tem alguma outra alteração do sistema geniturinário, muitas vezes a gente pode até pensar, olha, pode ser que tenha, né? Porque vem acompanhado, mas quando é isolado é muito difícil. Acontece com os meninos, então. E a síndrome de Down, que é talvez a mais conhecida, a mais comum? A mais comum das doenças cromossômicas presentes nos fetos, né? É a mais conhecida porque são, na verdade, as crianças que a gente encontra hoje aí na rua, na escola, no shopping. Afeta 1 a cada 800 bebês. Em média na população em geral é mais ou menos isso. A gente sabe que as alterações cromossômicas, a síndrome de Down, dentre elas, a mais comum, elas acontecem quanto mais idade tem a mãe, maior é o risco, mas eu acho que uma mensagem importante dos casais saberem é que a chance maior é que o bebê não tenha nada, independente da idade da mãe e tudo. Essa é a boa notícia do dia, então, doutor Alexandre. Boa notícia. A chance da gestação ser ótima, ser tranquila, é muito grande. É muito grande. É muito maior. Existem alguns casos específicos que as pessoas carregam algumas alterações cromossômicas ou físicas nela mesma, que isso passam para os seus descendentes, mas na grande maioria das vezes, independente se a mãe tem 18 anos ou tem 45 anos, a chance maior é do seu filho ser normal, tanto física quanto cromossômica ou geneticamente. Mesmo sabendo disso, os casais chegam para te procurar na sua clínica, possivelmente com uma angústia, uma ansiedade, né, de querer que o filho realmente seja perfeito, elaborando aquele filho ideal que vai nascer com toda a perfeição. Como é que você administra a ansiedade desse pessoal quando chega para conversar contigo? É até engraçado, viu, Abranches? Porque a gente espera muitas vezes essa ansiedade muito maior da mulher. E às vezes eu dou muita risada durante o exame, porque você percebe que aquele lado feminino que todo homem tem, em
alguns maridos é muito maior. Eles engravidam junto. Não, Demais, às vezes a ansiedade deles em relação ao exame é muito maior do que a da própria mulher. Muitas vezes a mulher até deixa a gente ficar mais tranquilo fazendo o exame do bebê, depois que ela pergunta, e aí, como é que tá, doutor, tal. O homem não, a cada 2 segundos, tá tudo bem? Mas está tudo bem, doutor? É uma pergunta. Então a gente tem que saber administrar isso, eu converso, eu brinco muito durante o meu exame, é um jeito que eu tenho gente que gosta, tem gente que não gosta, assim, como tudo na vida, né? Mas eu brinco muito durante o meu exame e... É maneira de quebrar essa ansiedade e procuro, a cada passo, a cada segmento do feto que eu vejo, eu falo para o casal, olha, aqui, por exemplo, a gente está examinando a cabecinha e tal, tá tudo bem e tal, isso aqui você está vendo o cerebelo, esse aqui é o ventrículo. Então vai acompanhando. Vai acompanhando. Porque às vezes não é fácil identificar para o pai o que você está acostumado a ver, aquelas imagens meio borradas assim. Às vezes ali os pais têm que ter uma certa orientação. Às vezes eu falo isso também para as pessoas, né? Eu demorei em torno de 5 mil exames, de 3 a 5 mil exames para começar a ver um pouquinho melhor o ultrassom, né? Hoje eu já tenho na bagagem em torno de 80, 90 mil exames realizados. Então a gente consegue enxergar alguma coisa, mas o ultrassom não é um exame feito para o casal enxergar. Eu brinco assim, é igual religião. Você precisa acreditar, ter fé e torcer para que esteja certo. Né? Tá certo. Alexandre, obrigado pela sua companhia aqui no nosso programa. Programa divertido para falar de um assunto tão sério e tão importante. Por isso que nós vimos hoje a importância de saber os detalhes médicos de um quadro clínico que remete, muitas vezes, a um drama familiar. Todos queremos ter filhos perfeitos, mas se isso não é possível, precisamos nos preparar com o conhecimento necessário, consultando o médico para conduzir nossa vida e a de nossos filhos da melhor maneira possível, com carinho, cuidado e amor permanentes. Visite meu blog no site VNews, deixe o seu recado, o seu comentário a respeito deste programa e sugestões para os próximos. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade. Vanguarda Comunidade.